Sadashivasamarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Om. Namastê. Ok, só passamos para o próximo file, arquivo, né? O Swami faz um summary, eu não quero ser muito repetitivo, né? Ele começa a falar sobre a importância de uma mente equânime. E essa mente equânime, deixa eu aproveitar e falar sobre isso, porque às vezes ele fala sobre a importância do desenvolvimento de uma mente saudável para entrar até mesmo no Upasana e no Nididhyasana, né? Então, o desenvolvimento de uma mente equânime, ela começa realmente com o Karma Yoga, né? Ela inicia com o Karma Yoga, né? Então, ele falou sobre as disciplinas, né, de confiança, né, de autoconfiança, de fé nas escrituras, fé no guru, né, isso não invalida, né, a graça, né, que é o parábada, né, a gente sabe que a gente recebe as circunstâncias de vida e elas são desenhadas inteligentemente por esta inteligência suprema, né, então você aceita aquilo que chega e você continua ajustando, redirecionando a sua vida, né? Os seus pensamentos, atitudes e ações, né? De modo que esse seu esforço possa ajudar no desenvolvimento desta mente mais pacificada, mais equânime, mais samatva, né? Então, existem diversas disciplinas que contribuem no início para o desenvolvimento de uma mente equânime, né? Às vezes você vê o Swami o Lord Krishna, né, enfatizando o Karma Yoga, que você vai ser tão livre, porque você vai desenvolver já uma mente equânime, uma mente forte através do Karma Yoga. A expectativa que os seus quereres sejam realizados, entendeu? Expectativas a respeito do seu futuro, isso aí já faz a mente uma mente mais forte, né? Capaz de lidar com os choques da vida. Então, essa equanimidade, ela inicia com o Karma Yoga, porque sem esta equanimidade básica, você não consegue entrar no Upasana Yoga e no Nididhyasana do Vedanta, que é o tópico desse capítulo 6, né? Então, aqui ele fala sobre essa equanimidade sendo desenvolvida através de alguns aspectos, né, da nossa personalidade, né, psicológica, os diversos aspectos da nossa personalidade, do complexo corpo-mente como um todo, né? Entre eles a fé, a confiança em mim, né? A confiança na graça de Deus, né? A confiança nas escrituras, no guru, nesse corpo de ensinamento que liberta, né? Que não é uma filosofia puramente acadêmica, né? Então, tudo isso, né? Então, Krishna disse que se uma pessoa cuidar dessas disciplinas preparatórias, se ele viver uma vida cujo foco é o crescimento espiritual, pessoal, né? Psicológico, emocional, se uma pessoa tiver uma base boa, o autoconhecimento se torna muito fácil. Nós vimos esse conceito antes. É fácil, sim, para quem estiver muito bem preparado, né? E essa preparação ela é facilitada, né, através de nascimentos favoráveis também. Se você tem, né, grande punha espiritual, você já nasce, né, numa família que favorece a observação do Dharma e o desenvolvimento, não de riquezas materiais, mas da sua riqueza interior, né? Muito embora as riquezas materiais não devam ser totalmente, necessariamente negligenciadas, né? Então, tudo isso, né, faz de modo que o autoconhecimento se torne mais fácil, porque a mente está mais bem preparada, né? No verso 6, capítulo 7, ele diz, para quem domina a si mesmo, nós vimos isso, a si mesmo está tranquilo, o supremo Atma, o ser, né? A consciência é evidente, na verdade, é totalmente auto-evidente. Mas a mente precisa estar tranquila. E para isso você tem que passar pelo autocontrole, né? De disciplina, de regular, né? Os pensamentos, os órgãos sensoriais, né? Os órgãos de recepção. Então, tudo isso é parte desse processo de preparação espiritual, de desenvolvimento
mental, espiritual, né? Então, tudo isso faz de modo que o autoconhecimento se torne uma caminhada fácil, né? Um processo fácil, né? Para os altamente qualificados, né? Os altamente preparados. Eu sei que todos nós do Vedanta do Brasil, todos vocês são altamente já preparados, né? Então, a caminhada é fácil, como promete aqui o Krishna Guru, de obter esse autoconhecimento, né? Que é uma mudança de identidade, que produz uma mudança de perspectiva, você vê o mundo de um outro ângulo de percepção. Qual é esse novo ângulo de percepção? Quem é que pode me dizer isso? Esse é um ensinamento bacana, nós vimos algumas vezes. Qual é este novo ângulo, essa nova perspectiva? Como benefício do autoconhecimento. Para o Yanni, para aquele que obteve isso, ele obtém uma nova perspectiva, um novo ângulo, né? Então, esta mudança total de perspectiva é eu sou Sati, o mundo é Mitya. Antes, não. Antes, eu sou Jiva Atma, né? O mundo aparece diante de mim e eu preciso da ajuda de Ishvara, um modelo triangular e o modelo binário, tá? Então, o Krishna fala que o benefício final do autoconhecimento é eu sou Satya, o mundo é Mitya. Aham Satyam, Brahman Satyam, eh, Jagata. A mudança deste ângulo de perspectiva, do modelo triangular para o binário, o mundo não é mais capaz de se grudar em mim, né? De causar vínculo, apego, dependência e a problemática do samsara. Porque eu vejo o mundo como Mitya, uma projeção que não me afeta em Satya. Se eu me vejo como o Mitya, complexo corpo-mente, não importa o quanto purificado eu seja, os eventos de Mitya sempre terão um impacto em mim, né? Mas quando eu assumo a minha identidade em Satya, na consciência, existência livre e independente do mundo, né, e da experiência deste complexo corpo-mente, o mundo já não é mais capaz de me afetar, porque eu me estabeleci em Satya como Satya, né? Consciência como consciência, né? Então, o mundo já não gruda em mim, como nós vimos, né, nos versos anteriores aqui. A ideia, a coisa de apego às coisas, aos objetos, às pessoas, às circunstâncias, aquela amarra, né, a corda, né, que nos amarra no samsara, ela vai se dissolvendo. E o mundo vai gradualmente parando de me perturbar. Ele vai deixando de ter uma capacidade de me perturbar. Mas como Aniane, como auto-ignorante, eu dou todo o meu poder, né? Qual é esse poder? O poder de ser Satya, de ser a consciência livre e independente do mundo. Eu pego esse poder, né, a única realidade, e eu passo esse poder, transformo para o mundo. E aí eu sofro da perturbação mental, emocional, psicológica. Como é que eu faço isso? Como é que eu transfiro o meu poder para o mundo? Por uma perspectiva pouco saudável. Eu sou Jiva, eu vivo em Jagata e eu preciso que Ishvara me salve. Esta é uma visão pouco saudável. Ainda mais pior ainda é a visão do samsari totalmente não religiosa, que nem leva em consideração Ishvara, né? Ele só vê, eu sou o cara e esse mundo está aqui para me fazer feliz, para me satisfazer, para me completar, né? E o cara, ele é veloz, né? Ele quer consumir experiência, custe o que custar ao campo, aos outros, e ele não sabe que existe um Criador e as leis do Criador, que se chamam Dharma, né? Então, são perspectivas pouco saudáveis, mas a única perspectiva que liberta, eu sou Sati, o mundo é Mitya, o mundo jamais pode me tocar, porque eu sou a consciência plena, a única realidade. Essa mudança de perspectiva somente é possível através do autoconhecimento. Tá? Na perspectiva triangular, eu sou Jiva Atma,
Jagat é o mundo, Ishwara o Criador, eu posso, né, manipular, jogar através das minhas ações, pensamentos e atitudes, né, e o espírito do Karma Yoga, eu posso fazer de modo que eu possa viver de modo feliz e sereno e tranquilo, produzindo punha espiritual, punha religioso, né? Aceitando as coisas assim como elas são, sabendo que são todas desenhadas para o meu benefício, né? Mas se eu quero realmente ser livre, totalmente livre dos efeitos de Mithya, eu preciso estar bem estabelecido em Satya como Satya, né? Então, essa é a perspectiva que somente é possível através do conhecimento. Aham Brahman Jaga Mithya, eu sou Brahman, o mundo é Mithya, né? E ele apresenta como a capacidade de ver Brahman em tudo, como se você visse o ouro, a terra, o cocô de vaca, tudo é a mesma coisa, só existe Brahman. Do mesmo modo que todos os ornamentos de ouro são somente o ouro, né? A diversidade de objetos, de configurações de objetos de ouro, tal qual a diversidade de configurações vivos e inertes, né? É simplesmente namarupa, né? É nome, forma e função, né? Às vezes a gente diz nome, cor e forma, né? Aqui apresentando como nome, forma e valor utilitário, função, né? Então, tudo, sim, possui. É o Namarupa, é. O anel de ouro possui uma função, tá? É de botar ele no dedo e dizer assim, olha, agora eu sou uma pessoa comprometida com outro ser. Então, tudo possui nome, forma e função. Mas essa é a minha visão, ela é bem estabelecida na única realidade, de tal modo que esses Namarupas já não trazem à superfície, já não produzem desejos e aversões, e a mente permanece equânime, né? Vendo tudo em Brahman como Brahman, tudo em Brahman como Brahman. Portanto, Yanni aprendeu a ver esta substância, a essência natural de toda a criação como o Brahman. Do mesmo modo que nós podemos aprender a ver todas as ondas do oceano, como a água do oceano, do mesmo modo que a gente vê todas as formas de ouro como ouro, né? Então, no capítulo 5, nós vimos, Brahman é realmente o mesmo e é sem defeitos. Portanto, eles estão, os yanis estão estabelecidos em Brahman, né? Nesta visão do yani, é a mudança de perspectiva que o Swami estava nos apresentando, né? Portanto, essa perspectiva faz de modo que ele veja, seja equânime a respeito dos nomes, formas e utilidades dos objetos. De tal modo que o yani realmente, né, possa ter a mesma resposta, né? Resposta, como se diz, como se diz aquelas respostas que são automáticas, que são, eu esqueço essa palavra de novo e de novo. Mecânicas? Não, Condicionadas. não. Nós respondemos quase sempre, não é intuitivamente, não, Reativas? não. Deixa eu falar, depois se me envia essa palavra. Então, a gente responde quase sempre mecanicamente, automaticamente, né? Os animais respondem também, tem a palavra que é mais usada pelos animais, Instintivamente. instintivamente. Então, a gente responde instintivamente. Eu tenho que parar de esquecer essa palavra, instinto, né? Então, imagina na qual acontece um cataclisma, né? E a gente perde tudo, né? A família do Alexandre teve uma experiência parecida com essa, né? E aí tem, né, aqui de novo o Swami dizendo de um filósofo, né, estoico, não sei o que que é esse estoico, né, mas é um sábio, mas não é um filósofo meramente acadêmico, né? Quando ele viu que ele tinha perdido tudo, ele falou: "O quê? Aconteceu isso?" Aí imediatamente ele se recompôs e diz:
por que não? Né? O quê? Por que não? Né? E daí? Né? Nenhum problema, né? Então, esta reação instintiva, né? Ela diz muito sobre uma mente forte, né? Porque no momento de grande choque, de grande adversidade, é que a gente vê, são os testes da vida, né? Eu estava falando com o Mário hoje, antes de iniciar a aula, ele falando como mudou a vida dele, não tem mais tempo nos finais de semana, né? Ele e a Carmen, né? E pô, não é fácil, não é fácil, mas são os testes da vida, né? Nesses testes é que a gente pode ver onde nós estamos, né? E realmente não pode ser mudado, né? E você tem que cuidar dos seus dois pais, né? E muito idosos, né? Você tem que cuidar. Não existe outra solução? Não existe outra solução. Então, você aceita aquilo que não pode ser rejeitado, né? E aceita através deste conhecimento espiritual que nos dá essa força, né? Força de aceitar realmente, né? Aquilo que eu não gostaria que fosse, né? Então, são os testes e, sim, por que não, né? E aí? E daí? Né? É isso. As coisas vêm e vão. A vida é um alto e baixo, né? Ganhos e perdas. Mas esse conhecimento espiritual transformado em sabedoria espiritual, que é a internalização do conhecimento teórico, filosófico, no conhecimento direto existencial, requer uma mente muito preparada, né? O processo também de preparação. O verso 9 diz: aquele cuja mente é equânime, é a mesma em relação àqueles que me amam e àqueles que me odeiam, né? E àqueles que são indiferentes a mim, né? Aos imparciais, às pessoas idiosas, aos parentes, aos justos e até mesmo aos injustos, né? Este sim é um Yang, né? Então, aqui a equanimidade está sendo apresentada em relação às pessoas que não gostam de mim. Quem é que não gosta de ser gostado? Né? Não existe essa palavra, gostado? Né? Quem é que não gosta de ser gostado, né? Mas a gente não tem controle. Ah, não, eu tenho diversos amigos, todo mundo me ama, né? Tudo bem, você vai começar a sofrer, né? Porque você vai ter que, né, se controlar aqui, isso e aquilo, ser falso aqui, né? E por quê? Você está querendo ser politicamente correto de modo a ganhar a simpatia de todos, né? Então é impossível você obter a simpatia e o amor de todos. Então, aquele cuja mente é o equânime em relação àqueles que são simpáticos a mim, aqueles que são meus amigos, aqueles que são inimigos, aqueles que são indiferentes, esta é uma mente, né, equânime, essa é a mente do Yannick, que ele disse, é uma mente que se destaca, né? Então, é o mesmo conceito, essa equanimidade vista do ponto de vista do respeito, aqueles que me respeitam, aqueles que me amam e aqueles que não me amam, né? Um traço, um perfil de personalidade que é uma receita para sofrimento e desastre, realmente, é o perfil de personalidade daquele que está sempre fazendo tudo para ser apreciado e amado pelos outros, né? Todos nós conhecemos essas pessoas e talvez todos nós tenhamos um pouco deste aspecto, né? Dessa característica dentro de nós. Porque todo mundo gostaria de ser amado, mas tem aqueles que são realmente focados. Eles fazem de tudo para ganhar a simpatia, a apreciação e amor dos outros, né? Isso realmente acaba mal, acaba muito, muito, muito mal. No capítulo anterior, Krishna falou sobre uma ampla gama de seres vivos, sim, né? Ele falou, de novo, ele vai falar sobre o cachorro, da vaca, do elefante, né? Que são seres superiores. Aí tem um cachorro que é um ser inferior, né? E tem o comedor de cachorro, que é pior do que um cachorro. No sexto capítulo, entre os próprios seres humanos, existe uma infinidade de variedades, né? Então, aqui ele fala um pouco das variedades de seres humanos, tá? Não é uma coisa muito relevante. Então, tem pessoas que são boas e são simpatizantes de todos, né? Eles são
amados por quase todos, porque eles são, né, simpatizantes de todos, né? Ele está sempre disposto a ajudar, né? Então, ele tem um determinado nome, esse tipo de personalidade, são tipos de personalidade, né? Eu ajudo porque a minha natureza é ajudar, mesmo que eu não conheça a pessoa, a ideia de ajudar, né? Seja uma pessoa simpatizante comigo ou não, né? Existem as pessoas que são indiferentes, né? Tem as pessoas que têm uma atitude de ódio e de aversão à maioria dos seres humanos. Então, são tipos de personalidades, né? Não é um tema muito relevante ou significativo, tá? Só nós temos que saber que existem variedades e variedades de seres vivos, de mamíferos e de seres humanos, todos nós sabemos disso, né? E a gente, vivendo nesse mundo, interagindo com outros seres humanos, a gente sabe que a gente não pode realmente ter nenhuma expectativa, porque as variedades de seres humanos são tantas, né? É mais ou menos assim, a gente inicia um relacionamento afetivo, emocional com alguém, todo mundo está ali mostrando a primeira face, aquela face, né, atraente, simpática, porque todo mundo no início está se controlando para não mostrar aquele aspecto da personalidade que pode ser problemático, né? Pode queimar meu filme, né? Então, é assim, mas depois que você começa a conviver, você não se controla mais, né? O que você é vem à tona e a pessoa falou, putz, eu não deveria ter casado com este cara, né? Eu não deveria ter montado família, montado casa, ou eu não deveria ter casado com esta mulher, essa dona, né? Por quê? Porque existe uma infinidade de personalidades. Pesquisar, existem tantos tipos de personalidades, né? E qual é a atitude do Yanni para todas essas personalidades? É a equanimidade, né? Ele não importa se você é uma pessoa amável, uma pessoa que odeia, uma pessoa justa ou injusta, ele sabe que tudo isso é somente Brahman, né? Ele vê a variedade de pessoas, né? Com equilíbrio, com equanimidade, sabendo que todos estamos vivendo os nossos processos, etc, 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 né? Dizer, mas como você vai ver todas as pessoas como Brahman? Existem pessoas que são violadoras do Dharma, são criminosos, perigosos, né? Que matam, roubam, assassinam, né? Etc, etc. São pessoas muito perigosas, né? E o outro é um santo, que está sempre ali. Você não pode dizer que existe uma equanimidade, né? Você não pode ter um olhar idêntico a ambos, e isso parece um paradoxo, porque o Krishna dizia para Arjuna, né? Não, você tem que ir lá e assassinar os inimigos do Dharma. Você tem que matar todos aqueles seus parentes que você ama, porque eles se aliaram ao exército do Duryodhana, né? Dos violadores do Dharma. Eles precisam ser assassinados. Então, você não pode ver os amados parentes, mas como os inimigos do Dharma, né? Então, aparentemente, nós vemos uma certa contradição. Que papo é esse de equanimidade, né? Então, isso precisa ser compreendido. Fundamentalmente, você vê através das variedades de personalidades, a variedades de configurações de nomes, cores e propósito, né? Mas você vê que tudo é somente a consciência, né? Então, deste ângulo, você tem uma mente equânime, né? Mas do ponto de vista, né, do ângulo Jiva-Atma lidando, né, com outros Jiva-Atmas e com o mundo, né? Nós precisamos, sim, observar o Dharma e proteger o Dharma, porque nós obtemos o nosso autoconhecimento, mas para gerações futuras também, né? Então, depende do ângulo, né? Você é equânime do ponto de vista absoluto, mas você vê as diferenças do ponto de vista do Dharma, né? Os sábios veem o mesmo Brahman, mas sendo importante, gostaria de lembrar isso novamente, este Samatva pode ser visto de dois ângulos. E aqui tem uma passagem que me lembra uma frase muito famosa, né? Que é assim:
Quando você vê um violador do Dharma, mente odiosa, uma pessoa que precisa ser eliminada para proteger os outros seres vivos, né? Você tem que condenar essa pessoa, mas condene a ignorância da pessoa, não condene a alma da pessoa, entendeu? Então você destrói a ignorância quando essa ignorância já não pode mais ser convertida. A Juna passou 13 anos na floresta tentando diálogos para converter a Dharma em Dharma, né? Tentando negociações, mas quando você vê que esta violação, esses destruidores do Dharma não são mais convertíveis, é porque a ignorância é tão sólida, tão profunda, é tão densa, né, que a única solução é destruir a pessoa, porque ela é um veículo operado por uma ignorância que é muito nociva para a sociedade. Então você condena a ignorância, não o ignorante, você condena o pecado, não o pecador, né? Então são duas perspectivas, né, de você ver, não, esta é uma ignorância, ela está afetando o campo dármico, esta pessoa, ela está impregnada de ignorância e ela precisa ser removida, né? Mas sem aquele carga de ódio, de condenação, né, do pecador, mas sim do pecado, né, da ignorância, não do ignorante. Tantas pessoas que a gente vê, pessoas que nós amamos, e a gente vê assim, pô, eu gosto tanto dessa pessoa, mas ela é tão ignorância, né? Tão ignorante, né? Nem por isso a gente sai matando as pessoas, né, Marcelo? Eu A gente lembrei, deixa... eu lembrei-me da passagem, acho que é no capítulo 5, que o réu fala para o juiz, foi o Atma que cometeu o delito lá. Ele fala, realmente foi o Atma, mas eu vou prender o corpo. Cai Exato. bem aí, né? Exatamente, é. É tudo Brahman, é tudo a consciência, mas esses caras precisam aprender uma lição dolorosa, né? Só um é o ângulo puramente filosófico, né? Um ângulo filosófico é o ângulo do Yanni, que sabe que tudo é somente a natureza de tudo, é o ser, é a consciência. A personalidade pertence ao anatma, a mitya, o complexo corpo-mente, a variedade de personalidades, né? Mas por trás de cada configuração complexo corpo-mente existe o Atma. Por trás de cada alma individual existe o Atma. Todos têm este Brahman Atma, né? Puro, né? O Brahman Atma é puro, mas vem toda esta ignorância, né? Condiciona, transfere, né? Os atributos desta, desta configuração ignorante, né? Espiritualmente falando, e essas pessoas, né? Elas sobrepõem essa ignorância no Atma. Então, você sabe que é tudo Atma, né? Mas ainda assim, essas pessoas precisam ser removidas, né? Mas você sabe que todos eles são puros, fundamentalmente, porque todos eles são Atmas. Esta impureza, esta ignorância é algo superficial, mas ainda assim precisa ser destruída. Esse é o ponto, entendeu? Que seja superficial, fundamentalmente somos todos a consciência, mas o suprassumo da equanimidade é permanecer com esta visão de tal modo que a gente nem se envolva emocionalmente no momento de combate no campo de guerra, né? Imagina, né? Todos esses inimigos do Dharma precisam ser destruídos, né? E o Krishna dizia, né? Não tenha nenhuma dificuldade, não tenha nenhum problema, porque ninguém vai morrer lá. A destruição é Brahman. E as flechas não vão matar, a espada não vai cortar, o fogo não vai queimar, o elefante não vai esmagar. Esteja tranquilo, né? Esteja equânime a respeito disso. Mas ainda assim, nesta ordem chamada Mitya, esses namarupas precisam ser removidos, né? Então, uma é a natureza intrínseca, que é equânime, né? E a outra é a natureza incidental, que são as características de cada namarupa, de cada configuração humana, né? Então, a pureza é absoluta, né? É intrínseca, mas a impureza é incidental. Na o criminoso é uma pessoa adorável, né? Você pega um criminoso. Isso é muito curioso, porque eu, quando era garoto, né, no início dos meus 20 anos, etc., etc., eu tinha uma empatia com pessoas
né? E muitas delas pessoas perigosas, né? Porque eu costumava ver e dizer assim, se eu tivesse nascido nas mesmas circunstâncias que essa pessoa nasceu, eu também teria essas tendências criminosas, né? Então, eu tinha essa fantasia, eu não compreendia a lei, as leis de karma, né? E eu falava, não, isso é injustiça. Nós precisamos fornecer igualdade de oportunidades, de educação, de famílias, isso e aquilo, aquela coisa do indivíduo querer se envolver nos negócios de Ishvara, tentando, né, encontrar uma solução no mundo, que não existe, né? Existe individualmente a solução dentro de cada um de nós que pode impactar o mundo, né, em algumas sociedades, né? Mas por trás de todos esses criminosos existe um ser puro, né? Então, essa impureza, ela é difícil de ser removida. O ponto é esse, a impureza é muito difícil de ser removida, né? Quase sempre ela é atenuada através de muitos nascimentos futuros, porque o ser humano, né, a personalidade humana é um programa, é um organismo biológico, né, que é programado através de suas vasanas. As vasanas, elas se desenvolvem através das interações com a nossa cultura, com a nossa família, com o nosso meio ambiente. Então, uma vez programado, é difícil desprogramar, né? Todos os esforços daquilo que eu compreendo, né, de tentar purificar uma mente criminosa, falham no final das contas, entendeu? Porque o cara está programado já a ser assim, né? É muito raro que alguém possa ser desprogramado de níveis de impurezas muito densas e profundas, né? Então, uma oportunidade nova depois de alguma esgotamento de papa, né? Entre duas encarnações, isso e aquilo, né? O Swami Vivekachudamani dá um exemplo bacana, segundo o Swami Paramarthananda, um pedaço de sândalo, uma madeira de sândalo, ela tem um perfume maravilhoso, mas às vezes, se ela ficar na umidade, ela desenvolve um musgo, né? Que faz, que cobre aquele perfume e, na verdade, ela fica com um cheiro muito ruim, né? Então, aí o sândalo de novo irá, né, emitir, né, emitir não, como se diz, Marcelo? Exalar. Obrigado. Irá exalar o perfume que é intrínseco, que é inerente à sua real natureza. Então, todos nós, em graus diferentes, nós temos personalidades pouco saudáveis e personalidades saudáveis. Isso é devido a essa ignorância cósmica, né? A ignorância e a um certo ponto do nosso processo kármico, a gente tenta remover essa ignorância através dessa graça de entrar em contato com as escrituras reveladas por Brahma, através de Ishvara, né? Então, todos nós temos um pouco dessas características, né? Pouco saudáveis, causada por essa ignorância cósmica, né? Esta ignorância é, sim, possível de ser removido, né? De fato, esse comportamento, essas características pouco saudáveis, né, que compelem os seres humanos a violar o Dharma, elas só podem ser realmente atenuadas e canceladas gradualmente através deste processo de crescimento espiritual, né? De desenvolvimento espiritual, compreendendo a Mitya, né? A Ishvara, Jiva, Jagata, a observação do Dharma, e gradualmente nós vamos convertendo vasanas, comportamentos pouco saudáveis em comportamentos mais saudáveis, né? Então, esta ignorância, ela inicia, né? É um processo, por isso que eu dizia, você não pode pegar uma pessoa que já está bem formada, há 20, 30 anos, criminoso, né? E aí, sem fazer de modo que ele entre nesse processo espiritual, de sabedoria espiritual, para gradualmente, efetivamente ser transformado, é quase impossível, né? Primeiro que você não existem instituições que saibam abordar a problemática das atitudes, né, pouco saudáveis, né? Porque as pessoas não sabem que existe este conhecimento espiritual, que é o único modo de remover as impurezas da alma individual, né? Vocês compreendem? Né? Final das contas, somente o conhecimento espiritual irá
tirar esse mau cheiro das personalidades humanas, né? E a gente não precisa estar preocupado com o mau cheiro, a gente precisa simplesmente para remover os nossos próprios maus cheiros, né? Que são esses maus cheiros? Orgulho, egoísmo, vaidade, né? Desejos, ambições, né? E tudo isso é mau cheiro, né? Apegos, dependências, aversões, né? A doença do samsara, inveja. Portanto, todo criminoso tem um revestimento, né, de mau cheiro, mas dentro deles eles são puros. O Yanni é alguém que reconheceu este fato e gradualmente, através do processo vedântico, foi removendo todo esse mau cheiro. Esta é a equanimidade do Yanni. Portanto, ninguém merece realmente um ódio, né? Todos nós, existe um ditado que diz, a sabedoria espiritual faz de modo que a gente possa compreender, tá? Porque todos eles nascem da ignorância, vivem na ignorância, e sair dessa ignorância requer um karma favorável e um esforço quase que sobre-humano. Então, o indivíduo que gradualmente está disposto a este tratamento, que foi no balcão dos Vedas e diz assim, eu quero ser tratado, né? Eu quero pacificar a minha mente, purificar a minha mente, né? Eu quero me tornar uma pessoa caridosa, boa, né? Esta pessoa, ela aceita até mesmo uma punição, né? Existem filmes que fazem ver isso, né? Pessoas com integridade moral, ética, eles cometem um erro e dizem assim, não, 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 eu sei que, né? De repente, eu não deveria estar sendo punido, mas eu acredito que eu devo ser punido, então eu sou o primeiro a ir lá e dizer assim, não, eu vou ser punido, eu vou seguir, né, as regras, né, das leis here, porque eu sou uma pessoa que aceito realmente, né, os resultados dos meus atos, né? E quando o castigo é aplicado, se você for aquele juiz que está aplicando um castigo, uma pena de 10 anos, por exemplo, você não precisa de aplicar o castigo com um sentimento de ódio, não. Não, você diz assim, pô, o cara é vítima de um mau cheiro que aconteceu com ele cometeu alguns atos e agora ele precisa ser castigado, né? Né, com o espírito de que tudo bem, né? Como se, né, as nossas prisões, as prisões por aí, fossem realmente ambientes nos quais as pessoas pudessem, né, serem tratadas um pouquinho, minimamente, né? Não, as pessoas acabam saindo mais criminosas ainda. Então, o tratamento médico às vezes é doloroso e o tratamento de um juiz, né, também pode ser muito doloroso. E uma pessoa dármica, às vezes, ela mesma diz: não, eu tenho que pagar pelo meu pecado. Então, esta é a visão equânime, a compreensão do ponto de vista filosófico do Vedanta, são da natureza intrínseca de todo mundo, né? É uma visão tão profunda, né? Que muitas vezes é colocado como a filosofia da realidade. Então, esta filosofia vedântica, ela deixa de ser uma filosofia quando ela produz os seus frutos, que é o que é uma experiência de samatvam, tá? Então, ela é uma filosofia até que ela seja muito bem internalizada e frutifique como essa força e essa equanimidade, essa capacidade de equilíbrio, de samatva, né? Em relação a todas essas variáveis possíveis, né? Então, o samatva pode e deve ser entendido deste outro ângulo, né? Isto é samatva, liberdade a respeito de desejos e aversões, né? Nem apego, nem ódio, né? Por que que eu vou odiar? Por que que eu vou desejar, né? Tanto o apego como o ódio são formas de dependência, nós vimos isso, né? O apego nada mais é do que depender da presença de alguém ou de alguma coisa. Quando eu estou apegado a alguma coisa, eu quero que essas coisas estejam comigo sempre, né? Então, o que que é o ódio? Né? O ódio é uma forma de desejo, de dependência. Dependência de quê? Da ausência
de determinada coisa, né? Então, nós vimos isso, né? O verso seguinte, é o verso 10, permanecendo sozinho na solidão, com a mente e o corpo muito bem contidos, sem qualquer desejo, e sem qualquer posse, um yogi deve constantemente engajar-se em sua contemplação, né? Em sua meditação. De novo, a gente tem que, né, compreender que existem meditações e meditações e meditações, né? E a meditação vedântica, ela não se faz realmente mais necessária, uma vez ela tenha sido devidamente internalizada, né? Então, considerando que nós estamos no capítulo 6, esta meditação, né, se refere a um Jnani que ele se isolou, né, sozinho na solidão, com a sua mente e os seus corpos contidos, significa que ele não é mais um samsara. Ele não vai por aí tentando, né, se preencher, se completar ou dos objetos de experiências do mundo, né? Ele permanece contido em si, sabendo que a felicidade é um estado interior, derivada desta compreensão, né? E ele tem disciplina a respeito dos seus pensamentos, dos seus órgãos dos sentidos e os órgãos de ação também, né? Então, o corpo e a mente são bem disciplinados, bem contidos, e ele permanece, né, em contemplação, uma certa reclusão, né, sempre que não existe necessidade de engajamento com a sociedade, de interação com a sociedade. Então, ele está sozinho, né? Ele aprecia, ele não sofre a solidão, ele aprecia a solidão, né? Ele mantém o corpo, mente e os sentidos disciplinados, né, e educados. Ele não deseja ver, não deseja evitar nada, né? Ele não possui posses, né? Esses posses também precisam ser compreendidas. Não é que a gente deva dar todas as nossas posses. Se a gente der todas as nossas posses para o ashram, aí nós nos tornamos um sannyasi, um sannyasi ashram, não um grihastha ashram, ok? Nós nos tornamos um sannyasi, mas não. Aqui significa que eu não tenho apego às minhas posses, tá? Ah, eu tenho um carro, é uma posse. Não. Por quê? Porque eu não tenho apego ao carro. Ah, eu tenho uma pessoa. Ah, então você tem problema, você não é um yogi porque você tem posse, né? Não, porque eu não estou apegado a esta pessoa. Eu chamo de meu filho, minha filha, meu marido, meu parceiro, mas eu não sou apegado. Então, a posse, ela é, ela é caracterizada pelo apego, né? E assim, este yogi deve constantemente engajar-se em seu nididhyasa, em seu processo, seja ele de purificação ou contemplação para a internalização do autoconhecimento, tá? Então, mais uma vez, ele fala sobre essas disciplinas de controle, que é parte do Upasana, né? O pré-Upasana, né? E aí, o desenvolvimento dessa equanimidade inicial, ele ocorre, né? E, portanto, Arjuna, se você deseja o autoconhecimento e essa transferência de perspectiva, que depende de uma transferência de senso de identidade, você tem que começar com o quê? Com o Karma Yoga, que ele apresenta o Karma Yoga, né? O Sadhana, que é o próprio Karma Yoga. Então, esse Bahiranga Sadhana é o próprio Karma Yoga, né? A observação do Dharma, de como ambiente e disciplinas preparatórias, etc, etc. Esse tópico, e neste tópico, né? E este tópico, né, do que é o Karma Yoga, não acabou completamente. Krishna trará novamente uma disciplina ainda mais geral neste capítulo 6, né, na parte final. Por enquanto, ele interrompeu o tópico do Karma Yoga, que é apresentado como Bahiranga Sadhana, que é o controle e disciplina, né, da mente e dos órgãos dos sentidos, né? Ele está entrando no tópico de Antaranga Sadhana, do verso 10, né? Então, vamos ver do que se trata o Antaranga, permanecendo. Ele vai entrar no fato, antes de entrar propriamente no Karma Yoga, ele está dizendo que o yogi ele precisa, né, de ter um estilo de vida contemplativo, né, e muito bem disciplinado. Deve ser isso a indicação aqui.
Antaranga Sadhani. E o que você quer dizer com este nome? Disciplinas específicas a serem observadas um pouco antes da meditação, tá? Então tá. Então isso aqui a gente vê amanhã. São observações não muito relevantes, né? Se você quer fazer o Passana, se você quer fazer Nididhyasana, né? Você precisa de um determinado estilo de vida, né? E de modo que a sua meditação ou contemplação seja eficaz, você tem que observar alguma coisa, né? Que o seu local de contemplação seja um local visto por você como sagrado, né? Então, que você mantenha ele limpo, né? Ordenado, o mantenha, né? Com imagens, né? De gurus, de Mahatmas, de nossa tradição, do seu guru, né? Que te lembre, né, do quanto sagrado cada momento de Nididhyasana é. Então, tudo isso a gente vai ver, ele é apresentado como disciplinas específicas de preparar o seu ambiente para que sua meditação seja mais eficaz. Ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishate Om Shanti 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 Om. Namastê.